Logo após a conversa no que parecia ser uma despensa, Roderico ele abre a porta. Fora estão 2 guardas que vocês reconhecem também como sendo vampiros. Guardas muito bem paramentados, com armaduras, muito bem armados. De uma forma ameaçadora, eles encaram vocês. Roderico ele faz um sinal que está tudo bem. E ele vai conduzindo vocês pelo corredor do castelo até uma sala. Quando ele abre essa sala, uma sala simples, sem janelas, com algumas poucas mobílias, peles de animais recobrindo poltronas, uma luz muito parca de uma vela vem do fundo, e vocês reconhecem aquela mesma senhora que salvou a existência de vocês. Ela está sentada numa grande poltrona de madeira. Existem alguns divãs, algumas pequenas cadeiras ali, de forma que vocês podem se sentar. Roderico ele faz um meneio de cabeça para essa senhora, ela bem encolhidinha no canto, ela diz: obrigado, Roderico. Entrem, crianças. Vovó Durgaci vai ajudá-los a entender um pouco melhor a condição na qual se encontram. Roderico ele abre passagem para vocês. Atrás, esses 2 guardas ficam meio que barrando a passagem, para que vocês não recuem. Cara, eu vejo que a gente não tem muita opção. A primeira coisa que eu faço é entrar. Eu meneio de cabeça para a senhora Durgacin. Eu lembro de ter visto ela, mas ter ignorado completamente a presença dela no evento inicial. Falou, inicialmente, muito obrigado, minha senhora. Estamos talvez vivos por sua causa. E eu me jogo no divã mais confortável que tiver na sala. Assim, eu literalmente me jogo. Ela sorri para você de uma forma maternal. A Emily vai meio que reverência, não exacerbada, mas vai tipo entrar, mas vai permanecer em pé. O John, ele vai até essa senhora aí, ele olha bem nos olhos dela e fala: cadê o meu cheiro? Eu quero o meu cheiro de volta. Calma, jovem John, calma. Chegaremos a isso. O seu cheiro está em você, meu jovem. E apenas mudou. Ele vai meio indagado, assim, andando assim. Aí ele pega a poltrona maior, assim, sabe? Mais difícil de subir. Meio que sobe assim, fica com as perninhas assim pra baixo, assim. Balançando. Arif? O Arif vai fazer um meneio conformado pra senhora e vai sentar em uma das poltronas, mas parecendo bastante abalado. Nada feliz com essa situação. Eu imagino que essa situação seja mais triste para uns do que para outros. Ela olha em direção do Arif e do Henrik enquanto ela vai dizendo isso. E ela olha em direção a todos vocês. Aquele homem que vocês conhecem pelo nome de Klaus, vocês percebem que a pele dele, ela parece que ela está se desmanchando. Ele entra quieto, recuado, mais atrás de vocês assim, não dizendo qualquer palavra. A minha função aqui é instruir vocês. Vejam, crianças. Vocês foram pegos no meio de uma guerra, mas ao contrário do que a maioria das pessoas que é pega durante esse cruzado de flechas, lanças e presas, vocês foram transformados em algo diferente. Por isso, caro John, seu cheiro ele não desapareceu. Você apenas não bombeia mais sangue. Você não precisa mais respirar. O seu corpo mudou. No entanto, a bênção daquele que muitos de nós consideram como sendo o primeiro de nós, Caim, sim, aquele personagem bíblico, a bênção ou a maldição, conforme a crença de vocês, do primeiro de nós corre em seu sangue. Eu sinto informar que, para que vocês continuem existindo, precisarão consumir sangue. Uma de nossas fraquezas, mas que muitos encontram prazer nisso. Será estranho de início, mas se vocês sobreviverem, e vovó Durgacin espera que sobrevivam, vocês aos poucos vão se acostumar com isso. Quando ela termina de falar,
Eu me ajeito assim no divã, eu coloco a perna para cima e falo: mas senhora, por que eu experimentei esse sangue que me traria repulsa e foi a mesma coisa que nada? Lord Henrik, todos nós temos algumas fraquezas, por assim dizer. Algo que corre em nossa linhagem. Cada um de vocês aqui faz parte do que nós chamamos de clã. Veja, Caim abraçou 3. E esses 3 abraçaram, segundo as lendas, podem variar de número, mas dizem que mais 13. Desses 13 tornaram-se os clãs. Você é o que nós chamamos de Ventru. Digamos que você tem um paladar um pouco mais refinado, como aqueles de seu clã gostam de dizer. Eu dou uma risada no meio dela e falo: então a morte copia a vida? Por assim dizer. A nossa não-vida, como alguns costumam dizer, também copia certos vícios de quando estávamos vivos, de quando nosso coração pulsava. Ela se levanta, ela vai olhando para cada um de vocês, ela chega perto do Hieronymus, ele secou um pouco, aí ela levanta a mão, meio que acalmando ele, ela tira o capuz. Cara, vocês veem que o cabelo dele, que era um cabelo mais cobreado, louro, tá caindo assim. Os dentes dele, a maioria dos dentes caíram, estão saindo presas, afiadas. As orelhas dele estão se esticando. O que era humano ali está se desfazendo. Ela faz um carinho. Ela fala: eu entendo sua dor, pequenino, mais do que você imagina. E ela dá uma leve olhada para a mão dela, retorcida de dedos nodosos e a pele totalmente enrugada. Vocês percebem, pelo olhar dela, ela abaixa a cabeça, ela volta a olhar para vocês. Escorre uma pequena lágrima de sangue. Bom, estou aqui, vovó Urgacin está aqui para ajudar-nos. Ora, o gato parece ter comido a língua de vocês. E qual é a qualidade que eu tenho? Eu era apenas um perfumista comum. Ah, mas minhas informações, os pintinhos disseram que era muito mais do que um mero perfumista, John. Entretanto, você tem a qualidade do que chamamos do clã da lua, malcavianos. A grande maioria de nós acredita que os malcavianos não batem muito bem da cabeça. Nós do clã Ravenous acreditamos que vocês só consigam enxergar, além da ilusão de Maia, as tramas da realidade como ninguém. Mas eu não sou louco. Oh, não. A vovó Durgacin não quis dizer um disparate desses. Eu tenho manias. Manias, não loucuras. É bem diferente manias de loucuras. Ela dá um sorriso pra você, meio... Ela vai se aproximando de você e ela vai trazendo as mãos pra sua cabeça. Você faz alguma menção de tirar as mãos dela? Eu deixo. O jeito que ela fala é muito parecido com uma personagem que era a mulher do cara que cuidou de mim, sabe? O jeito, a vestimenta. Então ele se sente meio acolhido, assim, né? Ele sabe que não é, mas o jeito que fala, esse momento de doce, de acolhimento, é uma coisa que ele não teve, né? E nesse momento ele está desfrutando o início da não-vida. Ele já sente que não bate mais o coração, ele começa a observar as mãos, vê que está começando a mudar de cor diferente, e ele deixa. Ela faz um pequeno carinho, assim, na sua face. Embora as mãos geladas, assim, você sente meio que tranquilo, assim. Acalma seu espírito. Ela faz um sinal, assim. Ela estala os dedos. E por uma das outras portas, diferente da que vocês entraram, entram alguns guardas trazendo 4 guardas do Giovanni. Os caras estão todos maltrapilhos, cheios de hematomas, alguns cortes que foram tratados ali. E ela vai trazendo você, assim, John. Ela te ajuda a descer do banquinho e ela fala: olhe para este homem. Se você pudesse inflamar
Talvez sua pele amarela? Talvez o sanguíneo? Fazer com que ele sinta mais coragem, ou ódio, ou raiva? Talvez a sua flã, para que ele ficasse apático. Talvez a pele negra, para que ele sinta o que você faz. Depois que ela fala tudo isso, ele toma como notas da perfumaria. Por exemplo, cada coisa que ela falou, por exemplo, carvalho, canela, que é quente, enfim, né? Ele entende sobre isso. E ele fala que, nesse momento, ele queria que ele tivesse coragem. Olhe diretamente nos olhos dele. Você não precisa dizer nada. Ele olha pra cima, né? Que ele é maior que... Ele é menor, não, o cara, né? Tá de joelhos ali no chão. Tá quase na altura do seu olhar. Ah. Cara, ele tá acorrentado? Ele tá tipo algemado assim, com as mãos pra trás, as pernas também algemadas com os grilhões. O cara todo machucado, foi tirada a armadura dele. E conforme a Durga assim, ela vai falando pra você, um dos guardas levanta o rosto dele assim. O cara tenta baixar o olhar, mas daí ele olha pra você. Cara, eu finco o olhar nos olhos dele, sem dizer nada, assim, sabe? Já com uma expressão um pouquinho mais, não angelical, assim, sabe? Já vindo que tenha como pode dizer, a defasagem do clã, já a parte doentio, assim, tomando, a mania, assim, sabe? Ele já começa a sair um pouco de sorriso, já começa a ter a mania de querer inverter os olhos, assim, sabe? E encarar um olhar um pouco mais sombrio, assim, né? Inconscientemente, né? Cara, quando você olha pra ele, parece que a trama da realidade ela se desfaz pra você. Você sente o pulsar das veias dele, o coração, e conforme aquela conhecimento de medicina muito medieval ali, você sente o sanguíneo dele. E você começa a olhar nos olhos dele meio que inflamando isso. E o homem ele tá meio assim, o espírito totalmente quebrado. E conforme ele vai olhando pra você, ele inflama o peito assim, ele, cara, você vê que a expressão dele muda. Você consegue mudar a emoção dele. E ela, isso. Muito bom, John. Muito bom. Só acho que os guardas do Jovem Leão Hardestad não vão gostar desta emoção. Mas, um prodígio. Parabéns. Bom, meus amigos, talvez você, minha jovem, possa aprender algo aqui também. Levante-se até a vovó Durgaci. A Emily só vai caminhar na direção dela. Ela olha pra você, ela te analisa pelas suas roupas, sua maneira de andar. Tremer. Não caberá a mim contar a história do seu clã. Você percebe uma certa receio dela na hora de falar clã. Diga-me, jovem Emily, pelos seus estudos, do que alguns dizem ser a ânima, a physis, do que os antigos gregos diziam. Você consegue sentir algo diferente neste recinto? Emily vai olhar em volta, vai tentar se concentrar e lembrar do que ela já tinha lido. Você vai sentindo, parece que você se concentra ali, você fecha os olhos, mas algo te escapa e ela... Atenção. Ela pega um dos vários anéis que ela carrega nos dedos, ela levanta e ela coloca o anel numa mesa de centro. E ela fala assim, vamos facilitar. Concentre-se neste anel. Mova ele dali para os dedos da vovó. A Emily vai... Até então ela tava tipo meio que posturada, né? Ela vai tipo deixar as mãos penderem, relaxar um pouco os ombros, olhar pro anel, tentar entender, tentar só se concentrar. Conforme você vai se concentrando, parece que sons em volta, parece que tudo meio que fica abafado. Você vai olhando, parece que sua visão ela vai se aproximando desse anel. E aí, conforme você vai se concentrando, você percebe o anel trepidando na mesa. E ele move um pouco. Ele move. E aí ele vai se erguendo. Se erguendo. E vocês vão vendo isso, tá?
A Emily olhando para esse anel se erguendo. E ele vai indo, você vai tentar colocar ele nos dedos dela. Ele vai subindo, meio que pende um pouco, aí ele volta. E aí ela ajuda, ela pega o dedo e ela coloca no anel. Ela olha o anel e diz: perfeito. Treine mais sua concentração, minha garota. Parece que temos já 2 prodígios aqui. O Lorde talvez queira ser o próximo. A Emily vai meio que meio a cabeça em reverência e afastar um pouco e continuar observando. Cara, e depois que você choque, faz tudo isso, parece que você olha pra tudo que é pequeno, você vai sentindo tipo que o sangue fluindo nesse seu corpo morto-vivo, e é como se você sentisse a pena de escrita colocada sobre uma escrivaninha, um tinteiro, papel, e você vai percebendo essas coisas físicas assim. E ela direciona pra você, Henrique. Cara, eu continuo deitado, eu olho pra ela e falo: tinha uma garota, uma camponesa loira. Ela foi resgatada como nós ou ela se perdeu naquela confusão? Ah, jovem Mariana. Não sabemos de seu paradeiro. Talvez os homens de Hardestad tenham roubado a sua existência. Um desperdício, que pena. Ela era interessante, mas eu vejo eles fazendo coisas e levitando e tudo que eu sinto é uma fome que não passa. Tens um paladar por garotas jovens e bonitas? Que jovem nobre não teria isso? Cara, ela olha na direção de um dos guardas, ela fixa o olhar, ele se endireita e ele sai. Daremos um jeito nisso. Talvez o dignatário de terras distantes queira tentar algo também. E tentar o quê? Eu vejo você falar com esses jovens sobre os benefícios de ser um monstro. Veja bem, eu era um emissário de um grande reino. Eu era destinado a grandes coisas. Agora você me diz que eu devo viver longe da luz de Alá. Que eu devo viver bebendo sangue como um verme. E tudo porque eu carrego a marca do primeiro assassino. Levitar anéis, inspirar coragem, talvez impressionar belas moças, o que não adianta de nada. Eu viro pro Henrique. O que não adianta de nada, já que seu membro não funciona se seu coração não bombeia sangue. Quando o Arif faz isso, todos vocês na sala parece que tem um fascínio pela presença dele. Vocês param tudo que vocês estavam concentrando, todas as dúvidas, tudo que estava passando na mente de vocês se dispersa e a atenção de vocês se vira para ele. E Arif, você percebe isso. O Hieronymus que estava ali ao fundo, ele olha para você, arregala os olhos assim e ela diz: muito bem, senhor Arif. Acabas de usar o poder de Hakim, como é o que dizem os filhos de Hakim do seu clã. Quanto às suas dúvidas, meu jovem, existirão aqueles de seu clã que acreditam que o que tens agora é uma bênção. Você vai entender que o sangue de infiéis não lhe dará sustância. Talvez o plano de Alá para você seja ainda mais grandioso, mesmo que tenha que se afastar neste martírio de sua luz. Sejas um enviado dele nesta terra. Enfim, somente os filhos de Hakim, assim como você, poderão explicar isso melhor.
Quando você comenta dos filhos de Hakim, meu personagem ele lembra, né? O Arif ele lembra de ter lido sobre as diversas ordens do Islã que combateram os infiéis e que defenderam as terras islâmicas, de uma ordem de cavaleiros que por alguma razão sempre tinha preferência por lutar à noite, e ele lembra do nome Hakim, assim, mas ela é uma coisa meio como uma lenda dentro da comunidade do sufismo e tal. Eu fico um pouco alentado, talvez haja uma forma de usar essa maldição a favor da causa. Cara, nisso, Henrik, entra aquele soldado que a Durgassin tinha feito um contato visual com ele, parece que ela falou com ele sem mover os lábios. Ele chega com uma jovem muito bela, ela tá com vestido de serviçal, assim, pele mais morena, como quem trabalhou no campo durante muito tempo de sua vida, mas um rosto belíssimo, jovem, deve ter algo de dentro de você ferve. Assim. Durgassin, ela percebe e ela dá meio que um sorriso para você. Eu olho para ela e falo, bom, agora temos uma mulher bonita dentro de uma sala com vários homens. É normal que todos se empolguem e tudo mais. Isso não mostra o que eu posso fazer com ela. Ah, jovem lorde, deixe suas manipulações e joguetes para os mortais. Vovó Durgassin sabe o que passa em sua mente. Está na hora de você treinar também. Talvez um refrigério e ao mesmo tempo uma lição. Levante-se. Eu quero que você olhe nos olhos dela e concentrar-se na mente dela e dê um comando a ela. Algo simples. Sentar-se, estender o braço, use sua imaginação. Cara, eu olho pra mesa e vejo se tem alguma pena de tinteiro, alguma coisa assim. Posso considerar que sim. Aquele soldado que tava junto, que o John usou a habilidade, ele ainda tá lá? Sim. Eu pego a pena na mesa, eu caminho até a jovem, ela fará o que eu falar, então? Com mortais é muito mais fácil. Aqueles com uma vontade não tão grande, mentes mais vazias, muito mais fácil. Eu pego a mão dela, eu coloco a pena na mão, falo, esses soldados, eles tentaram nos matar, e com essa pena, ver aquele soldado com fé e força e vontade, fazendo com que os seus senhores pareçam nada. Você vê ele, senhorita? Sim, meu senhor. Então mate-o com essa pena. Ela olha a pena, ela vai indo na direção do soldado e vocês vão vendo. E aí, o soldado ele tenta se mover, o guarda pressiona os ombros dele, segura ele, imobiliza ele. E, cara, ela vai indo. E ela fura o olho do cara e ele... E ela vai tentando, assim. Só que, no momento, assim, que ela percebe o que ela tá fazendo... Cara, quando ela volta a si, eu abraço ela pelas costas. Eu mordo o pescoço dela pelas costas. Cara, vocês veem as presas do Henrik saindo. Ele morde o pescoço da garota e ela sente um êxtase. Ela com as mãos ensanguentadas. Aquele homem, ela não conseguiu, porque ela não tinha vontade o suficiente. Era realmente algo totalmente inesperado para ela. Então, o domínio, o comando que ele dá, ela não consegue efetivar, assim. Mas, cara, ela fura um dos olhos do cara, o cara com a pena, assim, gritando de dor. Ah! E aí, nisso, enquanto o Henrik tá se alimentando da garota, o Klaus, ele se aproxima, ele olha pro homem, assim, ele parece que ele vai atacar e vocês percebem que... Pum! A sala fica quieta. Nenhum som. O homem sentindo dor, só que vocês não escutam nada. E aí a Durgassin, ela... Na hora que ela faz isso, volta o som e ela diz... Parece que você também descobriu o seu dom, meu jovem. Podemos dizer como os mortais dizem. Acertamos um coelho com uma flecha só.
o jovem Klaus. Não é? Esse é o seu nome? Ela olha pro Klaus, ele...